Vamos falar mais dessa palavra? Vamos falar mais porque quanto mais tempo a gente passa meditando nessa palavra, quanto mais tempo a gente passa absorvendo dela, mais nós colhemos. É assim, mais nós colhemos da palavra. Quanto mais você medita na palavra, mais você colherá da palavra, a palavra de Deus. E aqui no livro de Salmo, no Salmo 119, no versículo 3, eu grifei aqui alguns versículos, quais eu meditava nesses últimos dias, e diz assim, ó: felizes os que não praticam o mal. Atenção, você pode conferir aí na sua Bíblia, Salmo 119, versículo 3. Ele diz, felizes os que não praticam o mal. Atenção, os que não praticam o mal, esses são felizes. Então, meu irmão, minha irmã, alguém está te fazendo mal? Alguém está se levantando contra a sua vida, está tentando arquitetar planos contra você? O que você tem feito? Você está desesperado, você quer pagar na mesma moeda, você está procurando por justiça em homens, procurando por pessoas. Querido, a palavra de Deus é a garantia que nós temos. Nós não precisamos nos entregar, nós não precisamos morrer de preocupação, de medo. Não tenha medo dos homens. Você precisa se libertar disso, desse medo dos homens, porque felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus, esses são felizes. Estão tentando te tirar o sono, estão tentando te tirar a paz, determine no seu coração. Por que a palavra de Deus nos fala que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração? Porque dele procede as saídas da vida. Porque, querido, se você tiver com o seu coração guardado na palavra de Deus, sabendo que felizes os que não praticam o mal, esses são felizes. Os que andam nos caminhos de Deus, esses são felizes. Se eu guardo meu coração nessa palavra, nada vai tirar a minha paz, nada vai tirar a minha confiança nesta palavra, porque o meu coração está guardado. Nós não podemos viver daquilo que sentimos, daquilo que as pessoas querem nos fazer sentir. Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. E no Salmo 119, no versículo 5, diz, como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Aonde você encontra as ordens de Deus? Aonde que você vai aprender a viver esta vida de obediência? É na palavra, é o conhecimento, querido. E continua, se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Queridos, é muito fácil, às vezes, as coisas acontecerem nas nossas vidas, coisas ruins, e nós falarmos o seguinte, Deus permitiu assim. É fácil, porque você pega uma responsabilidade e lança na mão de Deus. Só que a palavra do Senhor me garante que se eu der atenção aos mandamentos de Deus, eu não passarei vergonha. Já falei num outro programa e eu sinto de repetir e reforçar que nós precisamos fazer as exigências para alcançar as promessas. A palavra do Senhor, ela diz que em Deus não há mal algum. Em algumas Bíblias, dependendo da tradução, em Deus não há falta alguma. Então, querido, me desculpe,
Talvez eu vá agora quebrar com a tua religiosidade, mas não existe acontecer coisas ruins na nossa vida e a gente dizer assim, se Deus permitiu, Ele quis assim. Não, você permitiu. De alguma maneira, você permitiu. De algum jeito, você permitiu. Porque Deus não é homem para mentir. Eu fico muito chateada se eu escuto alguém falando mal do meu pai. E eu não estou dizendo o meu pai terreno, o pastor Ideraldo Palharim, não. É claro que eu fico chateada também. Mas aqui, nesse momento, eu quero dizer que eu fico chateada quando eu ouço alguém falando mal do meu Deus, do meu pai. Assim como eu fico chateada quando falam mal do meu pai, o pastor Ideraldo, porque eu conheço meu pai. Eu sei quem é meu pai. Eu sou prova de quem é meu pai porque eu estou aqui. Ele me ensinou o caminho que eu devia andar. E da mesma maneira, quando eu ouço alguém falando mal do meu pai, do meu Deus, porque eu conheço, porque eu sei do caráter dele, porque eu sei dos atributos dele, eu fico triste, eu fico brava. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus é bom. Eu acho que a igreja do Senhor precisa ter essa revelação de uma vez por todas. Deus é bom. Se Deus é bom, se nele não há faltas, se nele não existe o mal, o que aconteceu de ruim, o que aconteceu de mal é por causa do pecado e é por causa de se viver uma vida alheia à vida de Deus. É por se viver uma vida desobediente, porque a obediência na palavra de Deus diz que isso nos traz vida longa e uma vida de sucesso, uma vida de felicidade, uma vida de êxito. Isso quer dizer que não vamos ter problemas? Que não vamos ter dificuldades? Vamos, mas nós vamos passar por estes problemas, nós vamos passar por estas dificuldades, porque se eu for diligente com a palavra, se eu guardar essa palavra no meu coração e não me apoiar no meu próprio entendimento, eu vou vencer todas as dificuldades. E quando eu ouço alguém dizer, aconteceu isso, olha, puxa, eu tô nesse estado porque Deus permitiu. É como se estivesse falando mal do meu Pai, do meu Deus, que é bom. E a sua benignidade, ela dura para sempre. É como se estivessem falando mal do meu Pai. E a palavra de Deus diz que Ele é bom e que Ele não muda, que Ele não tem instabilidade, Ele não é instável. O meu Deus, Ele não muda, querido. O nosso Deus não muda, não há sombra de variação. E se a palavra me garante isso, eu conheço o meu Deus, eu sei dos atributos do meu Deus, Ele é bom. Então não venha dizer que aconteceu isso ou aquilo porque Deus permitiu. A palavra do Senhor nos fala que Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele não tem prazer na destruição de ninguém, na morte de ninguém, nem mesmo dos que não conhecem, dos que não conheceram, dos que não aceitaram a Jesus como único, suficiente Salvador. Diz a palavra. A palavra do Senhor, ela fala no livro de Provérbios, nós vamos para lá. A palavra de Deus diz para a gente examinar, a gente tem que ver o contexto. A gente tira um versículo fora do contexto e aí sai dizendo por aí que foi Deus, porque se tira um versículo fora do contexto. Deus tem para nós vida longa. Em nenhum momento aqui na palavra ela nos fala que um justo vai morrer de tuberculose, disso ou daquilo outro, mas pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que o cessar da respiração é o que faz o homem morrer.
Essa era a proposta de Deus. O cessar da respiração é o quê? Na velhice. Sabe aquelas pessoas que morrem da velhice, do tempo? De tantos e tantos anos, tantos anos vivendo aqui uma vida boa, uma vida agradável, no caminho que se deve andar. Esse, querido, ele vai cessar a sua respiração. Então essa era a proposta de Deus. Essa continua sendo a proposta de Deus para quem está vivendo a palavra. Então é tempo, querido, aqui no livro de Provérbios. Vamos para lá. Olha aqui o que diz em Provérbios 4, no versículo 20. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Atenção agora para você que está dizendo, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que isso? Ah, não, Deus quis assim, eu aceito essa doença, eu aceito essa enfermidade. Querido, filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Querido, minha irmã, meu irmão, você que está na igreja, Oscar Niemeyer, ele tem 103 anos. E ele não é alguém que aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Eu digo para você que está na igreja. Se ele tem 103 anos e continua realizando nesta terra, eu que tenho Jesus Cristo na minha vida, você que tem Jesus na sua vida, você que guarda essas palavras, você viverá tanto quanto realizando aqui nessa terra em prol do reino de Deus. Receba essas palavras e assuma a responsabilidade da sua vida. E assuma que você precisa estar no lugar que Deus quer que você esteja. Um beijo no seu coração, cuide-se muito bem e viva sempre Ele, o Senhor Jesus!